Para quem está vindo pela primeira vez, eu não me apresentei, meu nome é Cristiano, eu sou um dos ministros nessa casa, tenho servido ao Senhor através do ofício apostólico. Estou muito feliz de estar nessa noite aqui, estava com saudade, parece que faz muito tempo, mas acho que faz só 2 semanas que eu não estou aqui. Estou vindo de uma maratona de locais, né, e de mensagens, mas é sempre bom estar em casa. E Deus me pegou agora no momento da oferta e já bagunça tudo, e Deus não sabe brincar de culto, né? Deixa eu ver se eu consigo seguir aqui, ó, tá quebrando tudo. Queria dar boa noite ao pessoal da TV Rica, que está nos acompanhando de casa, aos irmãos, aos desviados, aqueles que ainda vão ser crente um dia. Queria te abençoar nessa hora, é um prazer ter vocês nos acompanhando. E nessa noite, eu queria falar sobre uma palavra que o Senhor vem ministrando ao meu espírito, e eu dei um nome para ela. Eu costumo dar nome às mensagens de homenagem ao Paulo Ricardo, e essa mensagem ela se chama Fui Tunado, e agora? Eu sei que para algumas pessoas mais velhas elas não entendem. Você sabe o que é ser tunado? O que é tunar uma coisa ou não? Quem sabe? Eu vou ler para você o que o dicionário informal diz a respeito de tunar. Tunar, isso é o dicionário informal. Tunar é o distúrbio dos esquisitos, que não gostam dos modelos convencionais e adaptam eles ao seu próprio. Digamos assim, adaptam ao seu próprio estilo. Então tunar é você pegar um carro e mudar todo o jeitão dele. Você tunou o carro. Você pega um Fusca e está com um motor de Ferrari no Fusca. Você tunou o Fusca. E a mensagem nessa noite tem o tema Fui tunado, e agora? Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu fui tunado. E o que eu faço? Hã? Como que é você estar com um motor turbo numa carcaça velha? É mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Mas eu percebi nessa noite uma atmosfera, e nós vamos falar sobre isso. Quando ser igreja é diferente de frequentar a igreja, quando nós conseguimos discernir o ambiente do culto muito além das luzes e das músicas, da altura do som, quando você consegue discernir no espírito as coisas que estão acontecendo. E hoje, quando eu cheguei, eu senti a sensação que eu tinha é que o louvor estava um passo na frente, no sentido que a música estava muito agitada. E eu não sei se era o louvor ou se era a gente, mas havia uma atmosfera que parecia que tinha uma confusão no espírito. E eu percebi que no final, na última adoração, a gente conseguiu entrar na sintonia de Deus. Mas eu queria que nós voltássemos a essa sintonia, para que nosso ouvido esteja atento ao que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Amém? Quantos querem ouvir o Senhor falar nessa noite? Quantos vieram aqui para que o Senhor fale com você, para que a sua vida seja transformada, para que você não saia daqui como você chegou? Então eu queria te convidar nessa hora a afinar o teu ouvido espiritual. Amém? Põe a mão no teu ouvido e dá uma regulada aí. Afinar o teu olhar espiritual. E uma dessas afinações passa pela gratidão. Como nós vamos falar de egoísmo, o egoísta é ingrato. Ele acha que todo mundo tem que obrigação de fazer as coisas para ele. Então, se você está com o coração assim meio ferido, se sentindo injustiçado, entenda que o problema não é das pessoas, meu irmão, o problema é teu. Você está doente e não sabe. E uma das coisas para que essa cura comece a tomar conta da tua vida é você começar a adorar a Deus mesmo sem entender. Vamos fazer isso juntos nessa noite? Então feche os teus olhos. Mas eu queria que, inclusive a guitarra bem baixo, que eu queria ouvir bem o teclado, bem suave, mas eu queria que vocês adorassem. Que nós como família falasse: Senhor, que nessa noite os meus lábios possam expressar o coração grato que eu estou diante de Ti.
e que você possa estar atento a cada palavra que sair da sua boca nessa adoração. Se você puder e quiser levantar suas mãos como quem está se rendendo nessa hora, faça isso. Levante as suas duas mãos, feche os seus olhos, e enquanto a adoração vai começando, você comece a falar palavras suas ao Senhor. Levante as suas mãos e fale: Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite, eu Te adoro nessa noite. Aleluia, pode se sentar.
Te adoramos, Senhor. Toma esse lugar, Espírito Santo de Deus. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que o Teu amor possa trazer esperança a cada coração aflito nessa noite. Tu és o Deus que nos perdoa. Tu és o Deus que nos restaura. Tu és o Deus que transforma todas as coisas. Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. E os Teus pensamentos para nós são pensamentos de paz e não de mal, para cumprir um propósito maior do que os nossos olhos podem alcançar. Nós consagramos essa noite a Ti. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Vamos lá. Fui tunado, e agora? Tem que tentar chegar aqui. Eu tinha um amigo meu na faculdade que ele gostava muito de carro antigo. Na verdade, o pai dele tinha uns carros modelos antigos e ele colocava uns motores muito fortes nos carros. E daí a gente ia lá para Dom Pedro, que é a estrada que liga Campinas para cá, para a região do Vale do Paraíba. E na época eu fazia faculdade, não faz muitos anos, mas a Dom Pedro ainda não era pista dupla. Então era perigoso lá tirar racha, mas ele ia. E pegava uns Fusca, uns carros mais velhos e tunado, né? Com motorzão, com turbinado. Na minha época tinha um carro que seria... Fala um carro forte aí hoje, nacional. Com motorzão... Sei lá, tô meio por fora disso. Vai, Alexandre, você que sabe de carro. Não, mas era um carro mais esporte, não era esses carrão assim. Quê? Golf? Pode ser um Golf. Mas na época tinha um carro que chamava Gol GTI. Vocês lembram disso? Tinha o Cadete GSI. Eram os carros legais da época. E daí a gente ia para Dom Pedro. E a galera nova que ia estudar lá em Campinas, eu fazia faculdade lá em Campinas. E a galera nova que chegava lá, os caras de grana, ia tudo de GTI. E eu ia de busão, né? Mas daí esse meu amigo tinha esse Fusca turbinado do pai dele. Daí ele falou assim, vamos lá para Dom Pedro? Eu falei, vamos. Daí a gente chegava na Dom Pedro com o Fusca turbinado dele e colava do lado dos Gol GTI, dos Cadetes GSI. Daí punha a cabeça para fora do carro, olhava para os caras assim, os caras olhavam para nossa cara, tipo assim, o que esse cara com esse Fusca tá me olhando? Daí de repente ele começava a acelerar e sumia o Gol, os caras não conseguiam chegar. E olhavam para a gente, olhava e rachava de rir, né? Porque eles tinham um carrão e a gente com o Fusca dava um pau neles, né? E fazia isso naquela época. E o pai desse meu amigo, ele tinha uma frase: eu gosto de confundir os playboy. Ele falou assim, eu confundo os caras chegam do meu lado com os carrão, eu paro de Fusca e dou um pau neles, né? Eu achava desperdício fazer isso, gastar uma grana para pôr um motor daquele no Fusca, mas aquele cara achava legal. Mas sabe o que eu descobri? Que Deus acha legal essas coisas. Daí você vai falar assim, caramba, esse cara está falando uma heresia aí hoje, né? Mas Deus também faz isso. A palavra de Deus diz que Ele gosta de confundir os sábios, chamando aqueles que não são nada, chamando aqueles que não são para confundir os que são, chamando aqueles que são loucos para confundir os sábios. Deus gosta de fazer isso. E eu quero te dizer algo, se eu e você estamos aqui, é porque Ele escolheu a gente para dar uma tunada e para confundir os sábios. Ele escolheu um recipiente sem valor, como eu, e resolveu colocar o maior poder do universo para morar aqui dentro. Então às vezes você é desprezado, você é humilhado, olha para você, olha para a lataria, olha para a carcaça, assim, isso aí já era. Só que não sabe o que a gente carrega aqui dentro.
Você pode parar do lado, você pode parecer normal, mas vai chegar uma hora que você vai voar, e aqueles que estavam te zoando vão falar: como que ele fez isso? Como que ele fez isso? É porque as pessoas, elas têm a capacidade de ver por fora, mas elas não sabem o que Deus está produzindo aqui dentro. Assim era com aquele carro, e assim é hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Isso seria uma maneira mais atualizada de falar de novo pacto. Não, atualizada no novo pacto. A Bíblia dos manos para falar de novo pacto. Como que é a Bíblia que tem lá? Que você falou para mim? Tradução. Foi o Jefão que falou qual que é? Ah, tem uma versão da Bíblia que se chama versão freestyle, né? Que daí os caras falam assim. Então é a explicação do novo pacto. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Cara, Deus deu uma tunada na gente, velho. Ele pegou um Fusca, colocou um motorzão e falou assim: agora eu vou confundir os caras que colarem do seu lado e ficar desprezando a lataria. É isso que Deus fez. Fala para quem está do teu lado: não se acha muita coisa. A lataria está velha. O que tem valor em você é o que você carrega aí dentro. Amém? Você pode dizer amém a isso? Os narcisistas, os vaidosos, os egoístas não gostam muito, porque eles gostam que a gente cante para eles assim: você tem valor, o Espírito. Mas a música ela fala que você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Amém? Agora, se você recebe todo esse poder morando dentro de você e não sabe usar, quantos acham que é desperdício? Você tem um carro com um motor que dá 300 km por hora e você andar 80. É desperdício? Eu quero te dizer, é mais do que desperdício, é egoísmo. Aí que nós precisamos entender. Tem gente que acha que pode receber as coisas de Deus e administrar como elas querem. Tem gente que acha que pode ser abençoada por Deus, que pode carregar toda essa potência dentro de si e ficar de boa. Você não pode ficar de boa. Não é só desperdício, isso é egoísmo. Isso é sinal que você está retendo algo que Deus deu não para você. Deus não colocou todo esse poder para habitar em você, para você ficar tirando racha, na analogia do carro. Mas é para você ajudar a muitos, para você transformar a história. Todos nós neste lugar somos portadores de algo capaz de transformar a história. Somos portadores de algo capaz de transformar a realidade. Agora, por que quando a gente fala isso, algumas pessoas falam assim: ah, isso não é para mim? Porque o grande conflito que a gente tem é carregar esse motorzão dentro de uma carcaça velha. Nós temos que caminhar o tempo todo convivendo com duas realidades, com duas dimensões. Eu estou assentado com Cristo acima de principados e potestades, mas ao mesmo tempo eu caminho sobre essa terra e sofro as aflições desse tempo presente. Então, se eu não sei lidar com essas duas situações, eu posso me tornar um egoísta. Se você recebe isso e não sabe usar, você se torna um egoísta. E nós vivemos em uma geração, cara, eu ouvi, queria até que já apagasse a luz e deixar, Lucas, deixa para mim o vídeo no jeito, por favor. Apaga todas as luzes para que vocês possam ver bem que esse vídeo você vai ter que ler. Existe uma pesquisa feita por estudiosos. Vocês sabiam que cada geração os pesquisadores dão um nome? Quantos sabem disso? Quantos já ouviram falar que as gerações têm nome? Tem a geração Y, tem a geração X. Quantos já ouviram falar disso? A geração mais recente tem sido estudada como a geração Millennium. Alguém já ouviu falar da geração Millennium? Pesquisadores têm falado algumas coisas, algumas características sobre a geração Millennium. E eu queria explicar para vocês alguma delas. A geração Millennium, segundo os pesquisadores, é a geração mais complexa de se liderar de toda a história da humanidade. Preste atenção, a geração Millennium
são as pessoas mais difíceis de se liderar de toda a história da humanidade. Por que isso? Porque elas têm convergendo para isso uma somatória de fatores: a péssima educação dos seus pais, a realidade de uma sociedade conectada através da internet, onde o Facebook e o Instagram é a janela do mundo, e você pode se esconder através de filtro o tempo inteiro. Você vive uma mentira o tempo inteiro. Todo mundo é forte, poderoso, bem-sucedido e está feliz o tempo inteiro. Essa geração é uma geração extremamente egoísta. Uma geração que o mundo todo pode ser resolvido de um celular. E essa geração egoísta é complicada, porque além de egoísta, é uma geração que exige o tempo inteiro os seus direitos. Pior fase da vida para você ter comércio e ter cliente é hoje. Todo mundo se acha com direito de tudo. E as crianças estão nascendo se achando com direito. Agora eu quero que você veja um pesquisador falando sobre isso. Eu não quero que você me ouça. Isso não sou eu que estou dizendo. Solta esse vídeo, por favor. Simon Sinek. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is a big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason, they're still not happy. And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies, where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it, right? They were told, some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last. Right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard, and it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it. Right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it. Amém. Pode acender a luz, por favor. E você sabe que eu tenho percebido isso na prática, como é difícil liderar essa geração, como se acham com o direito de tudo, seja no aspecto profissional, seja dentro da igreja, como as pessoas são egoístas, como as pessoas frequentam a igreja, mas as palavras não transformam a sua realidade. Quando as pessoas são colocadas na prova daquilo que vem aprendendo, elas fazem exatamente o contrário daquilo que foram ensinadas. É impressionante.
É impressionante como a gente ensina, como nós falamos, como nós ministramos ao teu coração a cada culto, a cada escola, a cada conferência. E na hora que você se depara com uma realidade prática, eu percebo e eu tenho percebido que as pessoas não mudaram nada na sua maneira de pensar. Elas criaram um estereótipo de cristão, com uma linguagem de cristão, capacidade de pregar como cristão, mas a sua mente continua no Egito. Continuam se sentindo escravas, continuam se sentindo pequenas, continuam sendo governadas por um espírito de miséria. E a raiz disso não é que você olhar para a pessoa e falar, coitadinho, ele não, a raiz disso é o egoísmo e a soberba. Atrás desse espírito de miséria existe um egoísta, existe um soberbo que não tem a humildade de sentar para aprender, para reconhecer que a sua mente tem que passar por uma metanoia. Originalmente o homem foi criado por Deus como uma máquina perfeita, não haviam defeitos, a mente do homem não era doente. O físico, as enfermidades, a morte são só uma consequência daquilo que aconteceu na mentalidade do homem, porque aonde Satanás teve o primeiro êxito foi aqui. Ele conseguiu convencer a Eva que haveria possibilidade de ter vida fora de Deus. Isso é a raiz do humanismo. Você pode ser feliz sem Deus. Quando ele conseguiu a Eva, ele conseguiu também chegar em Adão. E essa natureza passou para toda a humanidade. É possível ser feliz sem Deus. Mas se Deus é o centro do universo, eu tiro Deus, quem se torna o centro do universo? Eu sou o centro do universo. E se as coisas não dão certo na minha vida, o problema é de todo mundo, menos o meu. A hora que ele caiu e Deus perguntou o que aconteceu, ele já jogou a culpa para Eva no mesmo minuto. Não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa é a raiz do humanismo, ninguém reconhece o seu erro. Então se uma empresa não vai bem, o problema não sou como eu conduzo a empresa, o problema é do meu líder. Se na igreja as situações não transformam a minha vida, o problema não sou eu, o problema é o pastor, é a liderança, eu vou mudar de igreja. Nós vivemos dias onde esse pensamento governa, e o que me surpreende, o que tem me deixado assustado nos últimos dias, é que às vezes você convive com pessoas há anos que você acha que já estão transformadas e não estão. Porque quando elas são colocadas à prova em ambientes seculares, elas reagem naturalmente com uma mentalidade miserável. A consequência do pecado a consequência da queda do homem foi mais do que o pecado, foi um pensamento centrado em si mesmo. Foi então que, para que Deus pudesse restaurar o homem à condição original, ele tinha que novamente se revelar ao homem através de um modelo perfeito. Cristo foi o modelo perfeito, por isso ele foi considerado o segundo Adão. O primeiro Adão não era perfeito? Eu não falei para vocês que ele era uma máquina perfeita, ele não tinha erros, ele não tinha falhas, o pensamento dele era ação. Então Deus traz de novo um homem perfeito, o segundo Adão, para mostrar para a humanidade qual é o modelo, como você fazer a sua restauração, como você dar um reset e começar de novo. É esse modelo. Agora, se você for tentar seguir esse modelo imitando a ele, você vai se frustrar, você não vai conseguir. Deus não nos chamou para ser imitadores de Cristo, nem para ser imitadores de líderes. É cômico, chega a ser cômico, quando você vai ministrar em algumas igrejas e você vê pessoas falando exatamente com o mesmo timbre de voz, com os mesmos trejeitos, com as mesmas jogadas que os seus líderes têm. Se transformaram em imitadores, não entenderam que os líderes, os pastores, os 5 ministérios ou quem quer que seja, eles são só um caminho que apontam você para Cristo. Na verdade eles são pessoas que te ajudam a levar você para a cruz, porque o caminho a Cristo é o caminho da cruz. Só quem tem a disposição de perder a sua vida encontra a vida de Cristo. E o egoísta não tem disposição de perder a sua vida, porque o egoísta não entrega nada, ele retém tudo. Pega uma criança de 1 ano de idade, dá um brinquedo na mão dela e tenta tirar.
O egoísmo é uma característica de crianças espirituais. O egoísmo é uma característica de pessoas imaturas. Então elas tendem a trazer tudo para si. Eu tenho me surpreendido ao ver a dificuldade que as pessoas possuem para mudar a sua maneira de pensar. Repita comigo, esse é o meu maior desafio. Meu irmão, você não está aqui para ser um frequentador de igreja, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Você precisa ter uma perspectiva diferente da mesma realidade, é isso que te faz ver diferente as coisas. É como voar de avião. Às vezes que eu preciso ir a outra nação, ou fazer qualquer viagem, recentemente a gente esteve fora, voar de avião para mim é um sossego. Tem gente que nem meu amigo Anderson que fica azul quando ele entra no avião. Eu entro no avião, antes do avião subir eu já estou dormindo. Eu não me preocupo quem é o piloto. Tem gente que entra no avião, qual que é o motor do avião? Qual que é o modelo? O Alan às vezes é meio disso aí, esse aí é o Airbus e tal. Eu falei, cara, eu não sei o que é Air, que é Bus, que é nada. Eu sei que eu entro, durmo e tenho que chegar do outro lado. Eu não entendo do modelo, eu não tenho se tem... eu só sei que quando eu acordo no meio do avião, eu pergunto se a comida está boa, né? E se tem algum filminho legal para ver. É isso que me serve do avião. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que nesse mesmo voo que eu entro, com essa visão de deitar, dormir, comer, levantar um pouquinho para ir no banheiro, você acha que a visão do piloto que entrou nesse avião é a mesma que a minha? Quando esse piloto ele entra no avião, ele está no mesmo lugar, saindo do mesmo lugar, indo para o mesmo lugar, sentado no mesmo ambiente, mas a visão dele é totalmente diferente. Ele tem que se preocupar com o aeroporto de onde ele está, ele tem que receber o comando de voo, ele tem que saber se está todo mundo sentado, ele tem que saber se o comissário de bordo está lá tudo em dia, ele tem que saber se o motor está funcionando, ele tem que fazer milhares de testes antes de sair do lugar. Você está lá sentado, você nem sabe o que está acontecendo. A única vez na minha vida que eu me preocupei em entender um pouco de avião foi quando eu fui pular de paraquedas. Quando eu estava entrando no avião, eu pensei a loucura que eu estava fazendo. Eu falei assim, quantos motores tem esse avião? Tinha uma portinha de plástico dessas que parecem divisória de banheiro, e eu vi a galera sentando, falei, caramba, é essa porta que fica aí do lado para você saltar? Então eu preparei estrategicamente a minha caminhada na fila para ficar bem longe daquela porta. E para minha surpresa, fui me despedir da Leila, das crianças e tal. Quando eu entrei no avião, eu falei, eu vou entrar por último para não ficar perto dessa porta. O último que entrou era o primeiro que iria saltar. Eu fiquei colado na porta. Nessa hora eu pensei, por que eu não perguntei quem é o piloto, como que é o motor, se uma turbina falhar, se tem outra, sei lá o que tem de avião. Foi a única vez na minha vida que eu me preocupei com alguma coisa além de sentar no avião. Por quê? Porque a minha vida estava em risco. Sabe qual é o problema nosso como igreja? É que a gente vem à igreja como quem vai passear de avião. E você não entende que isso é uma questão de vida ou morte. Então você vem e no mesmo culto tem alguém sentado aí falando assim, o som não está legal hoje, a iluminação não está boa. Será que deram um lanche para os meus filhos lá na escola dominical, na aulinha das crianças? Enquanto outros estão assim, o que Deus vai gerar no meu espírito nessa noite? Como vai ser a minha semana? O que tem que ser transformado em mim para que eu encontre vida? Enquanto Cristo não for necessidade de vida, for apenas um tema interessante para você, sua mente nunca vai mudar. Enquanto vir à igreja for um lugar onde você prepara a sua roupa e você vem a um encontro social e a sua preocupação são essas preocupações superficiais, e isso não for uma necessidade de vida, a tua mentalidade não muda. É capaz de você encontrar pessoas nesse lugar que frequentam aqui há 10, 15 anos
e continuam com as mesmas mazelas, lamentações, reclamações, sem compreender as questões de vida ou morte. Romanos capítulo 12, versículo 2, abra sua Bíblia. E o pior é que quando isso passa do aspecto pessoas que frequentam a igreja para líderes de igreja, que porque não tem essa visão, também seus olhos estão: será que se eu mudar o estofado da cadeira melhora o culto? Será que se eu trocar o cabo para colocar um cabo vai ficar melhor? Eu não estou falando que essas coisas são ruins. Se Deus permitir que a gente tenha cadeiras estofadas, que tenhamos. Eu estou falando daquilo que a nossa visão alcança, ok? Você conseguir, o piloto que é o mesmo piloto que tem a visão da mecânica, do motor, da condição do tempo, é o mesmo também que se preocupa com a alimentação. O que eu estou falando é o seguinte: até onde a tua visão vai? Romanos 12, 2 diz: não se conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a palavra profética que está sobre essa casa esse ano? Só os que têm visão espiritual entendem que é uma palavra profética, que não é um slogan. Por favor, repita para mim qual a palavra profética desse ano. Edificar e desfrutar. Como eu posso desfrutar? O que o capítulo 12, versículo 2 diz? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa o quê? Olha para quem está do teu lado e fala assim: isso é desfrutar. Quando você experimenta a perfeita vontade de Deus para a tua vida, quando você experimenta a agradável vontade de Deus para a tua vida, você está desfrutando. E esse texto ele é muito claro: quando eu desfruto, quando eu sou transformado na renovação do meu entendimento. Se você não mudar a tua maneira de pensar, você não desfruta. O povo de Deus foi liberto por Deus para viver a sua vontade plena. Deus arrancou eles do Egito e falou assim: vocês vão viver o melhor que eu tenho. Vocês vão para uma terra prometida que tem leite e mel, que os frutos são grandes, uma terra boa. Essa era a vontade plena de Deus. Mas aquele povo não mudou, não renovou sua maneira de pensar, continuava pensando como escravo. Não adianta você falar, levantar a mão, balançar, falar: Cristo me libertou, cadeias caíram, se você continuar com uma mente de escravo, com uma mente miserável. Quando nós falamos nessa casa é uma fábrica de milionários, a mente do escravo fala assim. Eu não falo assim, graças a Deus fui liberto, então eu vou me colocar sentado como alguém que possa falar assim: isso aí não é para mim não. Fábrica de milionário, para que ser milionário? Estou bem com o que eu tenho, se eu posso pagar minhas contas, comer. Isso aí é soberba. Isso é a mente do miserável. Sabe por que ele pensa assim? Porque ele não entende que você não é milionário para você, que no reino de Deus tudo que chega a você tem que fluir no outro, e que quando você tem essa mentalidade de miséria, você não consegue entender que Deus tem um propósito em tornar alguém milionário, que o reino tem demandas, que o reino tem necessidades, e quando Deus te abençoa, não é para você não, cabeção. E quando você fala assim: eu não quero, não preciso, se você está indo contra a vontade de Deus. É Deus que quer. E por que Deus quer abençoar? Para que a sua bênção possa fluir através de você como um canal e tocar muitos. Mas quando a nossa mente é escrava, a gente não só julga, como a gente fala: não é para mim, isso não tem a ver comigo. Mulheres de dimensão mundial, eu nunca fui para São José dos Campos, como que eu vou para tocar o mundo? E continua com essa mente. Vai trabalhar numa empresa multinacional e não tira passaporte. Qual que é a visão?
Sei não. Romanos 12, versículos 3 ao 5. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Essa carta de Paulo, essa mesma carta que Paulo está falando no capítulo 12, versículo 2, ele está falando do quê? Repita comigo: metanoia, mudança de mentalidade. Amém? Nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo está falando do quê? Repita: metanoia, mudança de mentalidade. Daí nós vamos para o versículo 3 ao 5. Do que Paulo está tratando no 3 ao 5? O que nós acabamos de ler? Nós estamos falando aqui do corpo de Cristo, de discernir o corpo de Cristo. Qual a relação do versículo 2 com versículos 3 e 5? Se você não tem uma mudança na tua maneira de pensar, você não consegue discernir o corpo de Cristo. Você nunca vai compreender a importância de quem está do teu lado enquanto a tua mente não for renovada. É por isso que hoje tem uma igreja maior do que a igreja que frequenta um espaço físico, é a igreja que está lá fora desviada. São as pessoas que acham possível ter vida fora do corpo de Cristo, assistir no YouTube programas de televisão e ter uma vida isolada, mas a vida ela flui no corpo. E se nós não discernimos o corpo, nós não conseguimos discernir a nós mesmos, porque nós somos apenas um membro no corpo. A minha vida faz sentido se eu estou ligado a esse corpo. Se como apóstolo a minha função no corpo é a função de uma mão, o que faz sentido se essa mão estiver arrancada do meu corpo? Eu sou um membro mutilado, desmembrado. Não faz o menor sentido. Sabe o que Paulo está falando nesse texto? Ele está falando assim: cara, você não está passeando de avião, você está numa missão. Você precisa entender a sua parte nessa missão. Você precisa entender a sua parte, entender o contexto onde você está inserido. Você não é um frequentador de igreja, você é parte de um corpo, e você tem um papel nesse corpo. Enquanto a sua preocupação nessa casa não for a preocupação do corpo, for só a sua, você vai continuar. Isso é um termômetro para ver que a tua mente não foi renovada. Você vem aqui e sempre a tua pergunta é: você pode orar pela minha necessidade? As pessoas não sabem do que eu estou passando. Alguma vez você se levantou para perguntar a necessidade de alguém nesse lugar? Alguma vez você se colocou disponível para ajudar? Essa é a mente egoísta. Provérbios tem um texto que fala assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá. A característica da sanguessuga é: dá, me dá. Esse é um espírito. Em todo lugar que eu vou, em toda pessoa que eu me encosto, eu procuro ver o que eu posso receber de benefício. Jesus teve uma liderança exercida com um alvo e um propósito muito claro. Qual foi o maior objetivo de Cristo na face da terra? Fazer Deus conhecido, fazer o Pai, revelar o Pai para os homens. Amém? João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O projeto de Deus era revelar o Pai à humanidade, e Ele como modelo de filho, para mim e para você. E como Deus se tornou conhecido através do Filho? Através da sua
encarnação. Repita comigo, encarnação. Se Jesus viesse como uma alma penada, ele não conseguiria se comunicar conosco. Mas ele veio como homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação é mais profunda do que você possa entender ou imaginar. A encarnação foi o projeto de Deus, de fazer o seu filho se despir de glória, se despir do seu poder, tomar a forma de homem, entender a realidade de um povo, entender a cultura local, entender a linguagem que poderia ser compreendida, e fazer o Pai conhecido. Agora, quando o Filho revelou o Pai, ele deixou a igreja um projeto similar ao dele. Ele falou: eu vou para o Pai, mas agora eu envio o meu Espírito, e o meu Espírito vai se encarnar também, como eu me encarnei. Aonde? Levanta a mão aí e dá uma balançadinha. Aonde o Espírito Santo se encarnou? Aonde ele entrou? Aonde ele passou a habitar? Aonde ele tomou vida? Agora, preste atenção. O processo de Deus com o Filho era manifestar o Pai, e o processo do Espírito Santo conosco é manifestar o Filho. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. O Pai revelou-se aos homens através do Filho, e o Filho se revela aos homens através de nós. Nós somos a encarnação do Espírito Santo. Que coisa forte falar isso, não? O Espírito Santo habita em você. Agora, Jesus não teve que compreender a realidade da sociedade para revelar o Pai? Sim ou não? Qual que é a nossa responsabilidade como igreja? Qual que é a nossa responsabilidade como igreja? É entender a dor do próximo, é entender a necessidade de uma sociedade, é entender o meu papel nessa cidade, é transformar a realidade das pessoas. A igreja não é um lugar para você se sentir confortável, se sentir bem e ter os seus problemas resolvidos. A igreja é um lugar que te treina, te equipa para produzir transformação e revelar Cristo lá fora. Se eu não consigo compreender com uma mente renovada o poder que habita em mim, na hora que eu o manifesto, eu o diminuo. Para muitas pessoas que conhecem a muitos de nós, Jesus é uma criaturazinha pequenininha. Por quê? Porque eu o apresento como uma criaturazinha pequenininha. A dimensão de Cristo que o mundo vai ter é a dimensão que você entende e manifesta. Por isso que nós temos que renovar nossa mente. Você não pode mais continuar pensando como miserável. Nessa noite eu quero profeticamente romper com esse espírito de miséria, que te faz ter visão limitada, que te faz achar que tudo é para os outros e não é para você. Levante a sua mão, repita comigo: tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Tudo que o Pai tem para mim, eu vou viver. O meu passado, as minhas dificuldades, as minhas limitações não podem impedir o projeto de Deus na minha vida. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Hoje eu e você somos um símbolo da encarnação de Cristo. Nós carregamos seu Espírito, então nós precisamos enxergar como Ele, nós precisamos liderar como Ele, nós precisamos tomar decisões como Ele, e para isso nós precisamos da sua mente, a mente de Cristo. Por favor, meu irmão, pare de achar que a mente de Cristo, que falar de novo pacto é mais um tema interessante. Nós estamos tratando de um assunto de vida ou morte.
Pare de ver o avião que você vai voar como um lugar que vai te levar de um lugar ao outro. Não, você é responsável. Mude a tua visão espiritual, perceba e entenda o que está acontecendo com a tua vida. Quem são os seus amigos na escola? Quem são as pessoas que convivem com você? A vida e a morte delas está na mão de cada um de nós. E se nós não entendemos isso, nós nos tornamos os mais egoístas dos homens. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Sabe o que você está falando? Que se dane o que acontece com ele. Quantos meses ou anos faz que você vem à igreja e não convida uma pessoa para vir ao seu lado? Isso é egoísmo. Não ache que as pessoas estão bem, porque nenhuma pessoa pode estar bem sem Cristo. Não se iluda com o retrato das redes sociais, porque elas só refletem a mentira que a sociedade se tornou. Ah, fulano de tal está bem. Só vejo ele dando risada, viajando, passeando. Eu já falei isso aqui, ninguém posta foto #briguei com a minha esposa. Ninguém faz isso. O casamento de todo mundo das redes sociais é maravilhoso. Eu aconselho gente o dia inteiro. Pastores que ficam postando fotinho, amor da minha vida, no outro dia tá falando aqui de se separar, a gente tem que grudar os dois e falar assim, então pelo amor de Deus, para de postar essas fotos mentirosas na internet. Se você não muda a sua mentalidade, você se torna um religioso. Qual que é a característica do religioso? Ele não consegue ver através de Cristo. Então ele não consegue discernir o reino. Ele tem uma visão da vida através das lentes do egoísmo. Sua visão está limitada aos seus interesses pessoais. Se o teu interesse pessoal está restrito a pagar suas contas em dia, você não tem pretensão de ser milionário. Agora o ser milionário, e eu estou falando de finanças nessa noite, nem sei porquê, não fazia parte do contexto. O ser milionário é um projeto de Deus, não é um projeto pessoal nosso. Quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos as pessoas, quando nós não compreendemos que o projeto de Deus é maior do que nós mesmos, todo o projeto de Deus para a sua vida é maior que você, cara. Quando você não entende isso, você não entende a linguagem, é como se você fosse um estrangeiro nesse mundo. Eu vi a Suca falando de dar diploma do reino lá para as crianças. Nós somos cidadãos com dupla cidadania. Nós somos brasileiros e cidadãos do reino. Temos dupla cidadania. Agora, se eu não compreendo a cultura onde eu estou inserido, eu posso inclusive ser preso por desobediência às leis. Eu me lembro de uma oportunidade onde Deus me levou no mundo árabe para ministrar o evangelho. Eu contei isso, e tem coisas que eu estou contando que você já ouviu 3 vezes nesses dias, né, Jafão? E eu estava lá, você também, né? E eu estava lá e na minha frente um público muito diferente do que eu estou vendo nessa noite. Mulheres de burca, onde eu só podia avistar os seus olhos. E na hora que eu me vi ali, me veio um filme na minha cabeça, das palavras proféticas que foram liberadas na minha adolescência, que eu viajaria o mundo pregando o evangelho. E quando eu vi naquele auditório de um povo árabe, e eu falando de Jesus, eu me emocionei demais. Eu me continha para não chorar e falar: Deus, como que o Senhor me trouxe neste lugar? Salva essas pessoas. Pode ser a minha última chance de falar com eles. E de repente, quando eu começava a compartilhar a palavra, eu olhava só o olho daquelas mulheres, e as lágrimas começavam a cair. Eu falava: o Espírito Santo está falando com elas. E quando acabou aquela mensagem, eu falei: quantos gostariam de entregar a sua vida a Jesus? Quantos entendem que Maomé não pode salvar a tua vida como Jesus pode? E falei rasgado. E elas foram à frente. Quando elas foram à frente, eu não aguentei, chorando eu desci, falei: eu vou abraçar e orar por elas. Eu quase fui morto naquela noite. Uns 10 caras me fecharam. Você tá louco, cara? O que você pensa em vir colocar a mão nas mulheres aqui?
Não, cara, não fui colocar a mão em ninguém, fui orar por elas. Não pode fazer isso aqui. E daí o cara que tinha me convidado chegou e falou, ele não compreende a cultura daqui, isso no Brasil é natural, ele quer só orar por elas, então ora sem colocar a mão. Eu não sabia da cultura, eu tinha boa intenção, meu coração estava cheio de alegria e de amor, mas eu poderia ser morto por não entender a cultura. Sabe, você pode estar cheio de boa intenção, se você não entende como o reino de Deus funciona, você está transportando morte ao invés de vida. Com uma linguagem religiosa, você está condenando ao invés de produzir salvação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, do versículos 14 ao 16. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repita comigo o que Paulo escreveu aos Coríntios: mas nós temos a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, a igreja vai continuar preocupada em voar por entretenimento e não para cumprir um propósito. Sem a mente de Cristo, quando você ouvir falar de dinheiro na igreja, você vai pensar em atender às suas vontades e não em discernir a necessidade de um corpo. John Stott é um escritor que eu tenho estudado nesses dias. Diz que quando ele voltou da África a primeira vez, seus alunos perguntaram: John, como é o evangelho da África? Ele falou assim: é um grande rio, bem raso. E os alunos perguntaram: o que você quis dizer com isso? O evangelho na África alcançou uma grande extensão, mas ele é superficial, as pessoas não têm profundidade. Quando eu vi John Stott falando a respeito disso, ou eu li o escrito de John Stott sobre isso, eu pensei: se eu fosse descrever o evangelho nessa nação, eu falaria o que John Stott disse sobre a África. O evangelho alcançou proporções gigantescas no Brasil, tem uma grande extensão, mas é muito raso. As pessoas não têm raízes, não têm profundidade, não têm a revelação de Cristo. E a maior prova disso é a realidade da sociedade onde nós vivemos. Se a igreja é uma igreja que manifesta a Cristo, se nós entendemos a responsabilidade do Espírito Santo estar encarnado em nós, a situação da sociedade seria diferente. Nós teríamos eleito uma prefeita cristã nessa cidade. Agora, quando a igreja não entende a cultura, não entende a sua responsabilidade, ela vota por um interesse pessoal e não por um propósito. Ela não frequenta a minha casa, ela não é do meu time, ela não é da minha religião. Você está louco? É um bando de religioso insano, que não compreende o propósito de Deus. Eu não sei se você sabe, mas São José dos Campos tem uma coisa interessante. Tem um bairro de São José dos Campos, que quando foi inaugurado, eles deram, a prefeitura doou a avenida principal para as igrejas evangélicas. Como que chama a avenida? Avenida dos Evangélicos. Você sabia disso? Lá em São José dos Campos tem uma avenida que se chama Avenida dos Evangélicos. Foi doada para as igrejas. Se você passar nessa avenida, você vê uma igreja do lado da outra. Eu não vou citar as denominações, mas tem um montão de igreja. Você vai andando na avenida, uma igreja atrás da outra. Foi doado pela prefeitura. Meus irmãos, o que você imagina de um bairro que tem uma avenida, que todo o bairro foi doado pela prefeitura para os evangélicos? O que você imagina? Isso aconteceu uns 10 anos atrás? 15? Mais, sei lá quantos anos, vai, 20 anos atrás, vamos imaginar. O que você imagina depois de 20 anos
que você vai a um lugar que foi entregue à igreja, quando você volta a esse lugar, o que você espera ver? O melhor lugar da cidade. Se me contassem essa história e eu não fosse daqui, eu fosse, olha, São José, eu estou me mudando da China para o Brasil, para São José dos Campos. É mesmo, eu sou cristão. Cara, lá tem um bairro que foi doado pela prefeitura para os evangélicos. Cara, então é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Deus deve se manifestar naquilo, foi doado para a igreja, cara. O lugar deve ser o melhor lugar, sem violência, saúde, escola, educação, um povo que manifesta vida, alegria, paz, justiça. Não é? Quantos concordam comigo? Esse lugar é o lugar mais perigoso de São José dos Campos. Esse lugar foi feita uma reportagem na Rede Globo. O único lugar de delivery de droga no Brasil. Você passa com o carro, os caras vêm servir para você na janela droga. É esse lugar que foi doado à igreja evangélica. O que eu estou te dizendo, meu irmão? Que ser igreja não é ter nome de igreja. Se nós não tivermos uma mente transformada, nós não temos a capacidade de transformar. Jesus, ele foi a encarnação do Cristo para revelar o Pai e transformou a história em 3 anos de ministério. Nós somos a encarnação do Espírito Santo, ele habita em nós. E nós convivemos juntos, alguns há mais de 10 anos. E a mente não é transformada. E a raiz dessa falta de transformação se chama egoísmo. Porque eu quero um evangelho pessoal. Eu quero um evangelho que se encaixe nas minhas necessidades. Eu não quero entender essa história de entregar minha vida, de perder minha vida. Eu não quero saber do problema dos outros, eu estou cheio de problema meu. Essa é a base do egoísmo que norteia a igreja. E que quando chega num período de eleição, por que eu vou votar numa candidata tal? Qual o benefício que eu vou ter? Esse é o pensamento miserável do religioso. Porque só vê as coisas através de uma ótica pessoal dos seus benefícios próprios. E com esse pensamento não há transformação, nem na sua vida, nem na sociedade. Eu vou te falar uma coisa pesada, me perdoa, mas a religião emburrece as pessoas. O religioso, ele não pensa. Eu vou falar isso para você que está me assistindo, a religião emburrece as pessoas. O evangelho não se trata de religião, o evangelho é espírito e vida. A evidência clara de alguém que ainda não discerniu o corpo de Cristo é o egoísmo. Uma total falta de discernimento, que as suas vidas, as suas empresas, a sua função política não é para servir a uso próprio. São apenas ferramentas que Deus nos entregou para servir ao reino. E existe uma consequência no dia que você falou, eu entrego a minha vida a Jesus. Você não é mais proprietário dela. Ontem eu estava ouvindo um amigo meu me contando que ele aluga uma casa. E a casa dele, que ele aluga, o vizinho mora, o dono da casa mora do lado dele. Olha que coisa maravilhosa. O dono da casa aluga a casa, mas ele continua com a mente de dono da casa. Só que a casa está alugada. Só que se sai um parafuso da porta, ele quer entrar lá na casa para consertar, porque ele é o dono da casa. Sabe, tem gente que entrega a vida para Jesus desse jeito. Ó, eu entrego. Não, mas traz aqui de volta, porque hoje, só hoje eu quero ir nessa festa e fazer isso aqui. Depois eu volto e te entrego de novo, Jesus. Ó, eu entrego a sua vida, eu entrego a minha vida toda ao Senhor. Só põe um parênteses aqui, dos 13 aos 18 anos para eu dar uma curtidinha, mas ela é tua. Só me devolve aqui de volta nessa fase para eu dar uma curtida, depois eu volto, Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas não toca nessa área do caixa 2 da minha empresa, que é aqui que eu tenho lucro. A gente entrega
E fica que nem esse dono da casa do vizinho lá, ficou olhando, deixa eu ver o que está acontecendo, senão eu tomo de volta de Jesus a minha vida. Assim como Cristo, ele foi liberto do seu corpo natural, que o limitava através da morte, e quando ele morreu e ressuscitou, ele pôde manifestar a plenitude do Pai aos homens. Eu e você, que também encarnamos o Espírito Santo em nós, precisamos ser libertos do corpo do pecado. Nós precisamos ser libertos da natureza adâmica, para que a vida dele se manifeste em nós por completo. A única maneira da igreja produzir transformação, porque a criação segue clamando pela manifestação dos filhos, mas para que os filhos se manifestem, tem que haver um rompimento com o egoísmo e com a sua visão pessoal do evangelho. O evangelho não trata nem de mim nem de você, ele trata da revelação de Cristo aos homens. Quantos entendem o que eu estou falando? Abra sua Bíblia e com isso eu termino. Romanos capítulo 7, versículos 4 ao 6. Romanos 7, do 4 ao 6. Assim, meus irmãos, Alan, você pode vir aqui? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Eu acho tremendo, eu sou fã do apóstolo Paulo. E não na velhice da letra. É o próprio Paulo que nos fala que Deus nos fez ministros competentes do novo pacto, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. O que ele está falando com isso? Você pode ser um profundo conhecedor das Escrituras, e a familiaridade com as Escrituras podem ser o maior obstáculo para você conhecer a Cristo. Porque o verbo de Deus se fez carne, não um livro. A Bíblia é uma janela através da qual você vê Cristo, e não ela é um fim em si mesmo. Eu conheço um montão de crente que repete um montão de versículo de cabeça, mas não tem cabeça de crente. Fala João 3,16 de cor e salteado, mas não entende o projeto de Deus de ter enviado seu Filho ao mundo. Nessa noite, o que nós precisamos é da renovação da nossa maneira de pensar. Ou nós mudamos a nossa maneira de pensar, ou o Evangelho vai continuar sendo para nós apenas um encontro social, para sentir arrepio, para ouvir uma musiquinha, e para dizer, eu sou evangélico. Se dizer eu sou evangélico resolvesse alguma coisa, essa avenida lá de São José dos Campos não era o pior lugar para se viver naquela cidade. Nós temos uma responsabilidade com a sociedade. Quando nós estudamos a encarnação de Cristo, nós estudamos alguém que conseguiu compreender as demandas de uma sociedade, a dor de um povo. Se nós como igreja não entendemos a dor de um povo e as demandas da sociedade, é porque a nossa mente ainda não foi transformada. E sabe o que é mais tremendo? É que no meio de tudo isso, Deus nos trata como filhos. Ele não está mandando soldados para uma guerra, Ele está mandando filhos a uma missão. E é bastante diferente o tratamento de um exército com um soldado de um pai com um filho. E quando Ele nos convoca para o seu reino, Ele fala assim, meu filho, busca em primeiro lugar o reino, busca em primeiro lugar a minha justiça. Agora eu quero te dizer uma coisa, todas as outras coisas que você precisa, todas as tuas necessidades, eu acrescento sobre a sua vida. Você não tem que estar ansioso por aquilo que você vai comer, por aquilo que você vai beber. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se eu cuido assim da Eva que hoje vive e amanhã ela vai desaparecer, quanto mais de você que foi criado à minha imagem e minha semelhança, que eu escolhi para a habitação do meu espírito. Deus cuida de nós.
mas a nossa mente, ela tem que ser liberta do egoísmo. O evangelho não se trata de uma melhora de vida, se trata da entrega da tua vida. Aqueles que nessa noite compreendem isso, queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero fazer 2 orações nessa hora, rapidamente. Você que veio aqui pela primeira vez que você entra numa igreja, sei lá, uma igreja evangélica ou não, mas você entendeu hoje com mais clareza o que é entregar a sua vida a Jesus, é deixar Ele governar, é deixar Ele comandar, é experimentar uma nova vida, onde o Espírito Santo passa a habitar, a morar dentro de você. A tua mente é renovada, os teus pensamentos mudam. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, fecha os teus olhos por um instante, eu quero orar por você. A Bíblia diz que é necessário fazer uma oração, declarando para Deus que você quer, porque Ele não vai invadir tua vida. Ele não vai fazer. Você pode estar pensando assim: se Ele quiser Ele faz. Não, Ele te respeita. Ele respeita a tua capacidade de decidir. E se você quer nessa noite, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu me rendo completamente a Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu te peço, envia o Teu Santo Espírito para habitar em mim. Transforma minha mente através da renovação do meu entendimento. Eu quero ser um instrumento Teu para a transformação da sociedade. Abre meus olhos espirituais nessa noite. Abre os meus ouvidos espirituais nessa noite, para que eu possa compreender os assuntos do reino. Liberta-me do egoísmo e começa uma nova história. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez, levante sua mão no seu lugar mesmo, onde você está. Só acena para mim, para que eu saiba. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Eu gostaria de orar com vocês que levantaram as suas mãos. Se você puder sair do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente. Eu vou pedir para que cada ministro ore com uma dessas pessoas. Pode vir. Não precisa ter vergonha, não. Sai do seu lugar, nós queremos abençoar a sua vida. Cada ministro vai estar orando com um de vocês. E para você que faz parte já dessa casa, ou já entregou sua vida a Jesus e está nos visitando nessa noite, e você compreendeu o que você... Preste atenção aqui, meu irmão, quero falar contigo, é muito importante. Eu sei que o que está acontecendo aqui é tremendo, as pessoas rendendo suas vidas a Jesus, mas é muito triste, depois de anos de você ter entregue a sua vida a Jesus, a sua mentalidade não mudar. E se nessa noite você entende que precisa de uma renovação da tua maneira de pensar, e principalmente uma libertação do egoísmo, saia do seu lugar, vem aqui à frente, como só a sua saída daí, vindo aqui, já está demonstrando no mundo espiritual: eu quero romper com o meu egoísmo nessa hora. Sai do seu lugar, vem aqui. E eu quero me despedir das pessoas que estão em casa, te agradecer por ter estado conosco até agora. Deus abençoe a sua vida, uma semana cheia da presença de Deus, que a graça de Deus envolva a tua casa, a tua família, teus negócios. Te abençoe em nome de Jesus.